Olá, eu sou Janaína Polidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como começar a alfabetização. Independentemente da faixa etária da criança, gente, a alfabetização ela vai começar da mesma forma, porque a gente tem um mecanismo, segurem aí essa palavra, dentro da gente chamado cérebro. Então, esse mecanismo, que eu vou tratar como mecanismo aí durante o vídeo, vai ser o responsável pela possibilidade ou não da criança se alfabetizar e pela possibilidade ou não de ter falhas nessa alfabetização, né? Todo mundo tem condições de ser alfabetizado e a diferença da boa e da má alfabetização, tirando as questões aí de transtorno de neurodesenvolvimento, que tem algumas tratativas mais especiais, mais diferenciadas, ela vai acontecer de qualquer forma se o alfabetizador souber o que está fazendo. Por isso que é importante saber como começar. Qual que é o seu ponto de partida, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês da apresentação que eu montei. Caprichei nessa daqui, eu vou fazer uma analogia entre a alfabetização e uma outra situação para vocês entenderem direitinho. Vocês podem aproveitar enquanto eu arrumo os slides para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar do conteúdo, né? Inclusive em faculdades, porque eu acho que as faculdades deveriam muito assistir este vídeo, as faculdades de pedagogia. Então, como começar a alfabetizar? A gente vai primeiro começar da analogia que eu falei, então eu vou fazer uma comparação para vocês poderem entender como que funciona esse começo da alfabetização. Aqui a gente tem uma máquina de suco de laranja, que pode vir de diversas formas, né? A gente tem algumas mais simples, que é o espremedor, e a gente tem essas que funcionam mais automatizadas, né? Elas trazem maior facilidade para a pessoa que utiliza, porque ela funciona praticamente sozinha. Mas não é que ela funcione praticamente sozinha. Se você tem no seu. Se você estiver no computador, por exemplo, e você abrir um editor de texto, ele não vai funcionar se você não colocar informações para que ele possa entender o que você quer fazer naquele texto, né? Então, ele tem o mecanismo para que aquilo funcione, mas ele precisa que alguma pessoa dê informações para ele. E é assim que a gente vai começar a alfabetização, mas na alfabetização a gente tem algumas informações especiais e uma ordem para que elas aconteçam, que a gente já vai ver. Bom, eu vou colocar alguns pontinhos amarelos para vocês poderem entender o mecanismo de funcionamento desta máquina, tá? E daí a gente vai para a alfabetização. Essa parte central aqui é a parte do mecanismo propriamente dito, que ele é feito especialmente para laranjas. Então, algum engenheiro fez o quê? Ele montou um mecanismo que compreende o modo, a estrutura da laranja e faz com que essa estrutura mude de forma, né? Acontece um processo com essa estrutura da laranja para que ela se torne suco. Então ele tem que pensar o que vai acontecer com o que resta da laranja, se ela vai cair nessas partes laterais, se ela vai ficar armazenada em alguma parte da máquina, mas no final tem que cair ali o suco da laranja. Então esse mecanismo é feito especialmente para laranjas, mas a gente não sabe exatamente qual é a estrutura que está dentro dessa máquina. A gente consegue até imaginar, mas a gente não sabe o modo exato como que ela opera por dentro, tá? Ali em cima, a gente tem a entrada de informação, que são as laranjas, né? Essas laranjas, gente, são a informação que vai entrar no mecanismo da máquina para que ela possa começar a funcionar, tá? E fazer o suco de laranja lá embaixo, que eu até já coloquei um copinho para vocês verem. Esse copo com o suco de laranja é a saída do suco. Então, eu entro com laranja e eu saio com o suco.
Essa é a programação feita dentro dessa máquina. Então, ela tem um mecanismo que vai absorver a informação que é a laranja de entrada. Ela vai trabalhar nessa informação porque ela é feita para este propósito, para que ela possa devolver à pessoa o suco de laranja. Então, a gente tem uma informação de entrada e uma informação de saída. E a pessoa que compra uma máquina de suco de laranja, ela sabe que ela não pode esperar que saia suco de uva dali, porque seria uma outra estrutura de máquina, né? Então, a gente vai dar uns nomes específicos, que são nomes da tecnologia, mas não se assuste. É só para você poder entender que a gente tem essa analogia tecnológica também. Então, em relação à entrada, na tecnologia a gente chama de input, porque entrou. E output é o que saiu, né? Então, o input é a entrada e o output é a saída. Na alfabetização, a gente também tem esse input e esse output. A gente tem o input do que você coloca no cérebro da criança e o output, que é o resultado que saiu daquilo. Já estou adiantando aqui slide. Mas vamos falar um pouquinho sobre a alfabetização agora. Como será que essa alfabetização acontece? Porque para eu saber como ela começa, eu preciso saber como que ela acontece. Dentro desse mecanismo aí que eu até coloquei um ponto de interrogação na cabeça da menininha, porque a gente, a princípio aqui nesse vídeo, a gente não está sabendo como isso está acontecendo. Quais são as atividades de input, ou seja, entrada, que eu preciso utilizar, né? Então, qual tipo de atividade eu coloco dentro desse mecanismo que é o cérebro da criança, para que ela possa utilizar, sabendo o que ela faz, e provocar o resultado. Então, o que que eu devo esperar do resultado? De acordo com a atividade que eu coloquei ali. Então, a gente tem a entrada, que é essa, e a saída, que é o resultado. Beleza até aqui? Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês tenham entendido minimamente, que se eu não colocar a informação correta na entrada, o resultado não vai ser do jeito que eu quero, né? Por que que eu tô falando isso também aqui no vídeo? Porque a gente tem tido muitos anúncios aí, 1 ano de atividades por R$ 14, todo o caminho da alfabetização por R$ 10, gente. Fujam dessas armadilhas, porque a alfabetização é processo e eu estou tentando explicar para vocês que não é para vocês fazerem tiroteio, que é o nosso próximo assunto aqui, né? Na verdade, antes de falar do tiroteio, a gente vai voltar ali naquela analogia. Como será que vai acontecer, né? Que era aquela primeira pergunta. Eu tenho lá a máquina de laranja e eu tenho o cérebro da criança. Como que acontece esse mecanismo da máquina do suco, né? Lembra dele? No caso da máquina do suco, a gente já tem ele pronto. Então, quando você compra a máquina de suco, alguém mostra para você como que é feito e você concorda ou não em comprar. No caso da criança, não. O mecanismo da máquina do cérebro da criança, ele é construído pelo alfabetizador. Então, essa vai ser a grande diferença entre a nossa máquina de suco e o cérebro da criança sendo alfabetizada, né? Então, lá na máquina do suco já está pronto. Na criança, a gente tem que entender quais são as partes que a gente precisa construir. Então, a gente vai ser responsável também pelo mecanismo de como isso acontece. E se o alfabetizador não entender esse mecanismo do alfabetizar, ele vai fazer um tiroteio de atividades e metodologias. Então, ele vai buscar qualquer coisa que possa, entre aspas, resolver o problema dele. Mas veja, a gente não pode provocar um tiroteio na cabeça da criança, né? Não adianta, supostamente, você resolver o problema seu, enquanto pessoa, porque você é um profissional da educação. E se você se propôs a alfabetizar, o mínimo que você pode fazer é tentar entender como que isso acontece.
Então, não é porque uma pessoa vende a R$ 14,90 atividades anuais para você aplicar que essas atividades sejam boas. Na verdade, isso mostra que essa pessoa nada sabe de alfabetizar, né? Por que que ela nada sabe? Porque para ela poder oferecer por R$ 14,90 um ano de atividades, é só um exemplo, tá, gente? Tem vários aí por aí. Ela vai ter feito atividades dentro de uma forma. E nem sempre a forma está no mesmo momento de alfabetizar da criança. Porque a criança, gente, vai ter 4 mecanismos de alfabetização, tá? Então, se eu pego essas atividades anuais de R$ 14,90 e ela já está na terceira forma, na terceiro mecanismo, ela já passou 2. E você vai estar oferecendo um mecanismo para 2, atividades para 2 mecanismos. Isso significa que ela vai ficar desmotivada e ela vai perder o interesse na aprendizagem, que vai ser muito fácil. Se você realmente entende o processo do alfabetizar, você vai entender que não, você não tem que ficar louca na sala de aula, na verdade, você vai facilitar a sua pedagogia, porque você vai entender que vai ter 4 mecanismos para trabalhar apenas e que você só precisa encaixar quando você vai usar cada um deles. É a única coisa que você precisa fazer. Então, esse negócio de atividades prontas para um ano, você descarta, tá? Vamos voltar lá na alfabetização. Na alfabetização, vai ser o professor que vai construir esse mecanismo, que é o que eu já tinha informado para vocês. Esse mecanismo vai ser construído por etapas, não vai funcionar tudo ao mesmo tempo. Então, não adianta eu achar que uma criança que está no primeiro mecanismo, ela já vai entender o terceiro, porque são 4 mecanismos, ele é construído por etapa. Então, a gente constrói o mecanismo 1, o 2, o 3 e o 4. Só que esse mecanismo 1, 2, 3 e 4, que são separados, ao final do processo, eles vão trabalhar em conjunto para uma máquina maior, que é a alfabetização, né? Só que se eu não construir na ordem correta, eu vou criar falhas aí que vão fazer com que a criança tenha dificuldade mais tarde na aprendizagem, que é o que acontece aqui, ó. Quando feito errado, dá problemas no resultado. E esse problema vai ser sempre a longo prazo. Então, muitas vezes a pessoa usa o mecanismo do método silábico e lá para frente, no terceiro, quarto ano, a criança não consegue ler. Por quê? Porque a gente tem além desses 4 mecanismos, a gente tem 2 rotas, uma de leitura e uma de escrita, que são separadas, tá? Elas não funcionam da mesma forma e nem com os mesmos estímulos. Se eu estou dando o mecanismo silábico, do método silábico, eu estou treinando a rota da escrita. E não adianta falar que a criança, mas ela consegue ler. Ela não consegue ler, ela memorizou como ler. É diferente de você construir a leitura, tá? Então, no método silábico, se eu uso ele dentro desses 4 mecanismos que eu falei para vocês, que a gente tem um ponto de partida que eu já vou falar em breve, que é o mecanismo 1, se eu pulo, porque o método silábico ele pula, ele ignora esse mecanismo. Ele manda informações para o mecanismo 2 sem ter trabalhado direito com 1. Então, eu vou ter pulado processos importantes. Vai fazer com que lá na frente, quando o aluno for requisitado o mecanismo 4, que é no terceiro, quarto ano, ele não consiga fazer direito, porque ele tem aquele monte de tiroteio nos mecanismos anteriores, né? E o professor, gente, lembra que eu falei que eu ia fazer um paralelo com a tecnologia, do input e de output? Então, por que que eu fiz aqui? Deixa eu só arrumar aqui. Porque é papel do alfabetizador não apenas construir esses mecanismos, como também programar o cérebro para alfabetizar. Então, se você traz uma receita pronta, o cérebro vai funcionar igual miojo. Ele não vai ter todos os nutrientes necessários para que seja uma alfabetização saudável, tá? Coisas instantâneas não rolam na alfabetização. E nem receitas prontas, e nem passe de hipótese em 20 minutos, e nem use atividades o ano inteiro por R$ 14,90, tudo isso é lenda.
Isso aí é para quem não compreende a coisa. Então, vamos voltar um pouquinho na analogia. Quais são as atividades de input que eu preciso usar? O que acontece se eu colocar em lugar da laranja uma uva na máquina? Vocês lembram lá da máquina de suco de laranja? Se em vez da laranja, né, no lugar dela, eu colocar a uva, vocês acham que vai ter o mesmo funcionamento? Ela vai conseguir identificar no mecanismo que foi feito para a laranja o que deve acontecer para você transformar isso em suco de uva? Será que é o mesmo processo, né? Então, logicamente que não. Eu não posso colocar uva na máquina e querer que saia suco de laranja. Também não posso colocar uva na máquina e querer que ela entenda que aquilo é uma laranja, porque não tem estruturas iguais, né? Esses 4 mecanismos da alfabetização que eu falei para vocês também não. Não adianta eu colocar como input no mecanismo 1 sílaba, porque não é um mecanismo que lê a sílaba. Ele vai memorizar a sílaba, é diferente. Não adianta eu colocar no mecanismo 2 o som e querer que o mecanismo 1 identifique o visual depois, porque a ordem está contrária, né? Então, a gente tem todas essas preocupações em relação às metodologias, porque o mecanismo, como eu falei para vocês, funciona dentro de uma sequência lógica, biologicamente falando. Então, não adianta eu dar um estímulo que não é daquele mecanismo, porque vai criar falhas, né? Vai ser colocar uva na máquina de laranja. Bom, o mecanismo da criança, que é o ponto de partida da alfabetização, é o visual. Então, eu já estou afirmando para vocês, e isso é um fato comprovado, que a alfabetização parte do visual. Por quê? Porque nesta parte visual é a única que fisicamente o professor vai fazer uma construção. Então, nesse momento, você, alfabetizador, vai ser o engenheiro da alfabetização da sua criança. Nesse momento visual. Se você for um péssimo engenheiro de alfabetização, você vai colocar qualquer método. Se você não for, você vai entender o que precisa ser feito, né? Então, se eu sei que eu parto do visual, eu também vou saber que esse processo se chama reciclagem neuronal, né? Não é um nome difícil de você ficar memorizando, porque reciclagem é um termo muito do dia a dia, e neuronal diz respeito aos neurônios. Então, o que vai acontecer? Eu já afirmei, porque é fato comprovadíssimo, de acordo com o Mora, Francisco Mora, que o ponto de partida da alfabetização é um visual. Informações de 2020, ou seja, recentíssimas. A gente já sabe, desde 2010 ou 11, que se chama reciclagem neuronal, esse processo que a gente substitui neurônios dessa parte visual, que são feitos para reconhecer objetos, por letras, não sílabas e nem sons, letras visuais. Só que nosso cérebro, gente, não lê a letra como o adulto lê a letra quando ele está começando a alfabetizar, ele lê diferente. Ele não enxerga a letra como a gente enxerga. Também comprovado cientificamente. E, na verdade, é uma surpresa quando você vai entender o jeito como a criança vê essa letra, que é o nosso ponto de partida, o visual, né? Então, se o professor colocou primeiro o som ou colocou primeiro a sílaba, o que vai acontecer? Essa reciclagem neuronal não vai ser completa, ela vai funcionar já como tiroteio, com os buracos, né? E vamos refletir um pouquinho. Se o primeiro mecanismo é o visual, se eu já começar, antes da criança ver a letra, a falar qual é o som dela, o que será que vai acontecer? Porque eu estou pulando do mecanismo 1 para o 2 sem ter usado 1. Então, será que vai ser sadio isso? Quais serão as consequências de eu fazer esse procedimento pulado? Outra coisa, se o primeiro mecanismo é o visual, como será que esse mecanismo funciona?
Então, a gente já sabe que parte do visual, mas a gente ainda não falou sobre como ele funciona. E já que a gente sabe agora o ponto de partida, eu vou começar a explicar para vocês como que funciona a máquina do alfabetizar e como cada um desses 4 mecanismos funciona a partir do mecanismo 1, né? Só que antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de alfabetização, que vai fazer parte da nossa jornada Alfabetizando do Zero, que começa no dia 12/4/2023, aqui no YouTube. E se você não é inscrito nesse momento, eu sugiro que você se inscreva no canal para ser lembrado por notificação, ativa o sininho, que é importante. Quando eu entrar ao vivo, se você tiver inscrito e com o sininho ativado, você vai receber uma notificação de que eu comecei o meu vídeo. Olha que bacana, que é a tecnologia, né? Então, é o nosso input. A sua entrada nessa jornada é a sua inscrição no canal. A gente vai ver a cada semana um tópico diferente, então a gente começa com métodos de alfabetização, porque não adianta eu falar sobre os mecanismos sem falar o modo como eu estimulo. Então, eu vou explicar quais são os métodos e como funcionam, e em quais mecanismos que a gente vai chamar inicialmente de 1, 2, 3 e 4, até eu poder falar o nome, em quais mecanismos que eles atuam, para você não pular etapas, né? Não fazer aquela alfabetização tiroteio. Além disso, eu tenho uma novidade para quem é do clube de membros, porque metade da live vai ser feita no público e metade vai ser feita para quem é membro do nosso clube do YouTube, que tem mensalidades aí a partir de R$ 6,99. E se de repente você não quiser pagar todo mês, você pode pagar só durante esse mês de abril, para você poder aproveitar as lives extra, né? Porque a gente vai ter tanto videoaulas especiais, que vão se chamar práticas de alfabetização, e daí eu vou falar, olha, essa prática você vai usar no mecanismo 1, essa prática você vai usar no mecanismo 3. E daí eu vou falar como que funciona o jogo, como funciona a atividade, ou até mesmo o que você oferece para a criança naquele momento. Além das videoaulas, a gente também vai ter lives mais aprofundadas, porque eu começo no público, eu encerro a parte do público, e daí eu vou só para quem é clube dos membros vai poder ver a segunda parte da live. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Mesmo para quem é do público, vai ter uma sequência lógica, claro. Só que quem é do clube de membros, a gente vai ter conteúdos exclusivos para o Raiz, para o Cubo Mágico e para o Multiverso, de acordo aí com o nível de aprofundamento da sua pedagogia, porque eles são também de acordo com o nível de conhecimento, né? O Raiz é para iniciantes, o Cubo Mágico é para quem já está começando a entender a neuroeducação, e o Multiverso é para quem quer conteúdos cabeçudos, aí bem robustos sobre neuroeducação, né? Então, esse daí vai ter realmente até um número da zona do cérebro que acontece aquela movimentação de leitura e de escrita, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveite e se inscreve. E para quem quer se tornar membro para ver os conteúdos de prática de alfabetização e os conteúdos das lives mais aprofundadas, aproveita que eu vou deixar embaixo do vídeo, no resumo, o link direto para você se associar com um telefone, um WhatsApp, para você tirar dúvidas caso as tenha. Beleza? Espero que tenha ficado mais claro o que acontece aí como ponto de partida, que é o visual, e que pelo menos uma pulguinha atrás da orelha para quem usa método fechado eu tenha conseguido colocar. Até nosso próximo vídeo e muitos conhecimentos de alfabetização para você.